dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de compartilhar um trecho da palavra do Senhor com os irmãos. Está em Isaías 62, vamos ler do 1 ao 7. Amém? Isaías 62, de 1 a 7. Eu gostaria de quem tiver a versão atualizada, lesse comigo, tá? Quem tem a edição atualizada. Amém? Todos acharam? Então vamos lá. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a sua glória. Ninguém tem a versão atualizada? Leem comigo, irmãos, para ler junto, quem tem a versão atualizada. Vamos lá. Por amor de Sião, me não calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamadas por um novo nome que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a sua terra se denominará jamais desolada. Mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, te pedimos a sua bênção, para que possamos falar nem a mais nem a menos daquilo que o Senhor deseja nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra, ela começa com promessas. Se nós observarmos, nós veremos que essa promessa existe porque no contexto Jerusalém estava desolada e Jerusalém precisava ser restaurada. Então aqui começa com promessas do versículo 1 ao 5 e depois 6 ao 7, onde nós vamos nos ater hoje, tratam das características da oração por restauração. Então Jerusalém nós sabemos que simboliza o povo de Deus, a igreja, e nessa manhã eu queria incluir a família também. E muitas vezes as crises, as tempestades, as dificuldades deixam a nossa Jerusalém desolada. Nossa igreja, a nós mesmos, né, que somos membros do corpo, e também a nossa família, ficamos desolados. Não é? E às vezes a gente acha que Deus passa pela nossa desolação e desdenha, né? Pisa em cima, passa pelo lado. E nós vemos que não é isso que Deus pensa, ainda que veja tanta desolação como naquela época Jerusalém estava. Porque nós vemos que aqui em Isaías
ele usa até uma palavra poética para dizer o seguinte, que como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos se desposarão a ti. Como o noivo se alegra da tua noiva, assim se alegrará o teu Deus. Então ele usa uma palavra poética para dizer que o anseio de Deus é se alegrar com o seu povo, com a sua igreja, assim como o noivo se alegra em desposar a noiva. O mesmo carinho, a mesma alegria, né? Está no coração de Deus quando Ele vê a desolação. Irmãos, para que a restauração aconteça, Deus chama para a oração. Existe um chamado para orar, para que as coisas se restaurem, se reorganizem. Então, sem oração não existe restauração. Então, quando na nossa vida a gente percebe que Deus está nos chamando para orar, é porque Ele está nos chamando para sermos restaurados. Então, se nós não estamos orando, nós, ainda que fosse promessa de Deus, como aqui, né? Começou com promessa dizendo que no coração de Deus já havia um desejo, né, de restabelecer Jerusalém. Se o povo não orasse, a promessa não se cumpriria. Da mesma forma, se nós não orarmos, as promessas não se cumprem. Precisamos orar. Precisamos orar. Então vamos lá. Quando o povo se curva e se humilha, Deus restaura. Sem despertamento para a oração não há milagres. Não há milagres, as chuvas, elas não vêm. Então, às vezes estamos desolados porque não estamos fazendo, né, aquilo que nós devemos fazer. Em 1 Reis 18, 41, 46, quem gosta de anotar, anote, não vamos ler para não nos alongarmos. Nós vemos que Elias subiu ao monte e orou e a chuva caiu. Então as chuvas caem quando o povo ora. Será que se Elias não tivesse subido ao monte e cumprido o chamado para a oração, a chuva teria caído? Né? Então, sem a oração não há milagres, irmãos, não há derramamento das chuvas da parte de Deus. Então nós vamos nos ater às características da oração aqui de Isaías para a restauração, que é o 6 e o 7. Nós vemos que do 1 ao 5 são as promessas. Como vamos alcançar as promessas? Primeiro, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Nós percebemos aqui que a oração por restauração, pela nossa família, pela nossa igreja, por nós mesmos, ela é uma oração vigilante. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Naquela época, nas cidades antigas, as cidades eram rodeadas por muros, né? Havia muros. Eu não sei se vocês lembram daquela parte das muralhas de Jericó, né? Que o povo avançou e as muralhas caíram. Então havia um muro ao redor das cidades e na entrada existia uma torre. E naquela torre ficava um vigia. Qual era a função do vigia? Olhar para ver se algum inimigo estaria se aproximando, guardar as entradas da cidade. Então essa era a função do guarda, né? E aí começa dizendo assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Então nós precisamos ter uma oração vigilante. Estarmos como os guardas ali que eram colocados em Jerusalém, atentos. Quando nós nos dispomos a orar, nós sabemos que existe um confronto espiritual. Nós precisamos entender isso. Quando você se coloca no propósito de oração por restauração, o inimigo se levantará, o inimigo se aproximará. Precisamos estar atentos. Oração vigilante. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. A segunda coisa é que, além da oração vigilante, você precisa estar ciente, convicto, na expectativa de que o socorro de Deus virá. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que de todo dia e toda noite jamais se calarão. Eu gostaria que alguém abrisse em Abacuque 2, versículo 1 e 2. Esse eu gostaria de estar lendo. Porque
nessa torre, irmãos, além da oração vigilante, existe uma expectativa de que o socorro de Deus virá. Abacuque 2, 1, 2. 2, versículo 1 e 2. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Olha isso. Lê de novo, Débora. Esse é o 1. Eu vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. 2. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Então, irmãos, sobre Jerusalém para os guardas tinham a função de vigiar, né? De ver a aproximação do inimigo, guardar a entrada da cidade, e a expectativa era de ouvir o socorro de Deus, ouvir a resposta da sua oração, da sua súplica. Então, quando nós estamos orando por restauração, precisamos ter uma oração vigilante e precisamos ter a expectativa de que Deus está ouvindo a nossa oração e vai responder. O socorro virá. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós estamos orando, mas nem nós temos expectativa que Deus... A gente não crê que Deus está ouvindo, muito menos que Deus vai responder. Então, fica complicado. Precisamos ter essa expectativa. Amém? Essa expectativa, a gente tem exemplos na Bíblia. Quando Jacó se agarrou ao anjo, o que Jacó falou? Gênesis 32, 26. Quem achou pode ler. Bem alto, irmãos. Gênesis 32, 26. É uma expectativa quando você está orando. Se você não tiver essa expectativa, você vai desanimar, né? Vai desanimar, porque precisa ter essa expectativa do socorro, da ação de Deus. Jacó disse-me: deixe-me ir, porque vem surgindo o dia. Mas ele disse: não te deixarei ir, senão me abençoares. Olha isso, irmãos, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. É uma expectativa. Jacó agarrou o anjo lá e falou: eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Eu quero a sua bênção. O leproso, quando se aproxima de Jesus, o que ele fala? Senhor, ele foi na expectativa: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. É uma expectativa. Ele foi nessa expectativa: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Então, nós estamos sendo chamados a sermos como os guardas sobre os muros de Jerusalém, oração vigilante, né? A expectativa ali de que o inimigo pode se aproximar. Você está preparado para esse confronto que a palavra fala, né? Essa guerra espiritual que a gente enfrenta. Mas também você precisa saber que Deus está te ouvindo e Ele vai responder. Mas você precisa ter a expectativa, quando você chega diante do Senhor em oração, de que Deus virá ao seu socorro, de que a ação de Deus é sobre a sua vida, a nossa vida. Amém? Segunda coisa, sobre os teus muros, ó Jerusalém, para os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. A oração é vigilante, né? Ela tem uma expectativa da ação de Deus e ela é perseverante. É todo dia e toda noite, todo dia e toda noite. É ininterrupta. Não é mais do expectativa, né? A gente já passou da expectativa. É perseverança agora. Precisa ser perseverante. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente inicia a oração, mas não termina. Para no meio do caminho. Não tem perseverança na oração. E aqui a gente percebe que a oração por restauração precisa ser perseverante. Não podemos parar no meio do caminho. Não estamos autorizados a parar no meio do caminho. Nós temos que insistir com Deus. Precisamos insistir com o Senhor. Jesus nos ensinou em Lucas 18, 1, 8 sobre a necessidade de orar sem esmorecer. Não temos essa autorização de parar, né? Orar sem esmorecer. Lucas 18, 1, 8. Quem quiser anotar.
Paulo também nos orientou em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Orar sem cessar. Os discípulos permaneceram 10 dias nos cenáculos aguardando a promessa. Jesus falou assim: aguardai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus falou quantos dias era para eles estarem esperando? Espera um mês. Foi isso que Jesus falou? Espera um ano. Espera 40 dias. Jesus falou? Não. Jesus deu a promessa, não deu? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aconteceu que em 10 dias se cumpriu a promessa, mas eles ficaram lá até que do alto foram revestidos de poder. Perseverança. Ficaram 10 dias no cenáculo lá, orando, unânimes, perseverantes. Por que, irmãos, precisamos ser perseverantes? Porque nós não sabemos o tempo de Deus. A gente não sabe quando a chuva vai cair, A gente não sabe quando Deus vai cumprir a promessa. E aí, se você para no meio do caminho, talvez você parou aí no momento de pegar a bênção, Aí você para, você deixa de ser perseverante. Então, nós somos chamados a ser perseverantes. Depois diz: os guardas que de todo dia e toda noite jamais se calarão, vós os que fareis lembrar do Senhor. Fareis lembrar do Senhor. Irmãos, Deus precisa ser lembrado das promessas que Ele faz? Deus é esquecido, tem memória curta? Por que fareis lembrar do Senhor? Lembrar a Deus do que Ele falou? Deus precisa, ô irmão Zé? Senhor, deixa eu lembrar, que eu acho que o Senhor esqueceu, que faz tempo que eu estou orando aqui, eu acho que o Senhor esqueceu. Então deixa eu lembrar o Senhor, que o Senhor prometeu, mas o Senhor esqueceu, porque não aconteceu. Irmãos, quando a palavra fala, fareis lembrar do Senhor, você lembrar o que Deus falou, isso é ousadia. Ousadia com fundamento na palavra, A maioria das orações da palavra que estão registradas na Bíblia, a exemplo de Josafá, Daniel, Neemias, começa assim: Deus, tu falaste, tu prometeste. É por isso, é nesse sentido. A maioria das orações. Fundamentação, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? A palavra diz que a gente ora e não recebe porque pede mal, A gente não sabe pedir. A gente pede sem parâmetro bíblico, sem fundamentação, Você pede de qualquer jeito, então não recebe. Precisamos saber, por isso que precisamos conhecer. Porque Josafá, Daniel, Neemias, se os irmãos lerem essas palavras, eles começam assim: Senhor, tu falaste, tu prometeste. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que disse que isso ia acontecer. Está escrito na sua palavra, Senhor. Não é aquela ousadia de dizer, tomo posse, é meu. É aquela ousadia de você pegar a palavra e dizer com humildade, Senhor, o Senhor falou. Está escrito aqui que o Senhor faria isso. Então, lembrar a Deus, eles ficavam lembrando a Deus: olha, Senhor, o Senhor falou que como noivo, o Senhor ia se alegrar da noiva, e ficaram lembrando a Deus as suas promessas. Nós estamos isolados, mas o Senhor falou isso, e ficaram lembrando de dia e de noite, perseverantemente, lembrando a Deus as suas promessas. Não descanseis. Não descanseis. Antes de falar de não descanseis, eu anotei aqui. Isso que é bom ter esboço, Eu anotei porque às vezes é algo que Deus fala com alguém, Tem muitas pessoas que têm problemas em suas famílias, por exemplo, em relação aos filhos, E nesse contexto de lembrar ao Senhor das suas promessas, tem, por exemplo, mães, mais as mães oram pelos filhos, ficam desesperadas, mas a palavra do Senhor diz lá em Salmo 127:3, eu gostaria que alguém lesse bem alto,
que tem uma promessa, e você pode lembrar a Deus dessa promessa quando você orar pelo seu filho. Então para de quebrar a cabeça, ora a promessa. Ora insistentemente, perseverantemente. O que está escrito lá? 127:3. Bem alto, irmãos. Bem alto. Salmo 127:3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, Senhor, está escrito na sua palavra que os filhos são uma herança. Então eu gerei filhos para a tua glória, para glorificar o teu nome. Olha a promessa, irmãos. Olha a promessa. Lembra o Senhor que está escrito. Está escrito, Senhor, os filhos são herança. Eu gerei filhos para ser bênção na sua presença. Ore insistentemente, perseverantemente, de dia e de noite, até que Deus responda, né? E uma outra coisa que eu gostaria de contar para os irmãos, de compartilhar, é que eu estava ouvindo uma pregação de uma irmã que congregou conosco na igreja paulistana, e tem muito a ver com esse versículo. Ela perdeu o marido, né? E ficou ela e os filhos, e ela ficou orando a Deus, falando: Senhor, o que eu vou fazer agora, né? Estou sozinha, meus 2 filhos. E ela lembrou do que estava escrito em Salmo 68:5. E eu gostaria que também alguém lesse bem alto, irmãos, bem rapidinho, 68:5. E ela começou a orar essa promessa de Deus. 68:5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Aí, irmãos, ela se enquadrou nessa palavra. Ela falou assim: eu estou aqui, exatamente aqui. Salmo 68:5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, Senhor, seja meu juiz e pai dos meus filhos. Começou a ser a oração dela. Irmãos, Deus fez coisas grandes. Ela falou que Deus começou a fazer tanto milagre na vida dela, tanto milagre, quando ela começou a orar insistentemente por essa promessa. Senhor, eu não sei como vai ser o recomeço, mas eu preciso de restauração, de reconstrução aqui na minha casa. Estão eu e os meus filhos. Seja pai, Senhor, dos meus filhos e meu juiz, porque estou viúva. Então, irmãos, nós precisamos entender onde nós nos encaixamos na palavra, em que contexto nós estamos, para sabermos orar. E ela conta que o marido, quando faleceu, deixou a empresa, ela não entendia nada, e Deus começou a mover as águas na vida dela, e ela começou a tocar a empresa sem entender nada, e era um milagre atrás do outro, porque Deus foi na frente. E a empresa não faliu, os funcionários ficaram ali, os filhos dela foram para a faculdade, o filho mais velho dela fez faculdade, foi para fora do país fazer especialização, a filha dela está estudando medicina, e ela não consegue explicar como quando isso aconteceu. Foram acontecendo as coisas. Eu conheço a irmã testemunhou isso. Ela falou: irmãos, Deus é maravilhoso, a gente só precisa saber as promessas e orar, porque Deus opera milagres. Deus faz, sabe por quê, irmãos? Porque das promessas nós temos o sim, o amém. Por isso que a palavra diz que a gente ora e não recebe, porque a gente não sabe orar, a gente não se fundamenta na palavra. E ela fala que é muito difícil viver sem o marido dela, mas Deus é o juiz dela. Ela fala: Deus é o meu juiz, fiquei viúva e pai dos meus filhos. Então, nesse contexto, fazia lembrar do Senhor, ela orava que os filhos eram herança, né, para ser pai dos filhos dela, porque eram órfãos. Olha que interessante. E Deus fez coisas grandes na vida dela. Não descanseis. Lembra o Senhor das suas promessas, não descanse. A oração, irmãos, ela cansa, porque ela é batalha. Cansa orar. Cansa. Tem pessoas que dobram os joelhos e não conseguem ficar 15 minutos orando. E não é por falta de repertório, né? De não saber o que falar. É porque cansa o físico mesmo, o joelho dói. Orar cansa, irmãos. O físico cansa, né? Mas a palavra fala: não descanseis. Eu
eu estava lembrando daquela oração de Ana, né, para ter filhos. E eu acho que a gente se cansa porque a gente muitas vezes não coloca vida na oração. A gente, muitas vezes a nossa oração ela é estática, né, sem vida, aquela coisa. Até a gente não aguenta se ouvir. Ai, meu Deus, que oração. Nem eu consigo me ouvir, quanto mais Deus, né? Ai, que oração. Então nós precisamos colocar vida. Ana, Eli, quando viu Ana orando, achou que ela estava bêbada. Essa mulher está bêbada, porque ela colocou a alma dela. Então, apesar do som da voz dela não sair, ela só mexia os lábios, né? E ficava ali colocando a alma, chorando e pedindo, dia e noite ali. E aí ele falou assim, por que você enche, né? Você bebe tanto, né? Está bêbada? Precisamos colocar a alma, irmãos, na oração. Precisamos colocar vida na nossa oração. A oração de Ana está em 1 Samuel 1, 12 a 15, para quem gosta de anotar. Vamos colocar realmente a nossa alma naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Amém? Depois diz assim: não descanse você, nem deis a Deus descanso. Olha que coisa. Isso, irmão, significa ser ousado. E muitas vezes a nossa oração, a gente tem até exemplos bíblicos, ela é inoportuna, né? Você ora meia-noite, 3 horas da manhã, você não dá descanso, você ora. É aquela parábola do amigo inoportuno, né? Meia-noite vai lá pedir pão. Ó, tem um pão aí para me oferecer, porque chegou visita na minha casa e não tem pão. O que eu tenho a ver com isso, né? Não tem pão. É aquela oração inoportuna, não dá descanso a Deus. Orar a promessa, Senhor, meia-noite, 3 horas, Senhor, lembra que o Senhor falou, o Senhor prometeu, Senhor, estou aqui mais uma vez, né? Ó, Senhor, faz 1 mês que eu estou orando, faz 2 semanas que eu estou orando, Senhor, faz 1 ano que eu estou orando, Senhor, mas o Senhor prometeu. Olha eu aqui de novo, eu outra vez, Senhor, estou aqui, o Senhor prometeu, é porque o Senhor prometeu, não é porque eu quero, é porque o Senhor prometeu, está na tua palavra, Senhor, né? Jacó, mais uma vez, né? Não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não vou te largar, Senhor, porque o Senhor que falou. Nós temos o sim e o amém do Senhor. Quando Abraão está orando por Sodoma e Gomorra, irmãos, Deus parou de responder porque Abraão parou de orar. Encerra as respostas de Deus porque encerrou a oração. Senhor, o Senhor falou assim, eu não vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer, vou destruir Sodoma e Gomorra. Ló estava lá. Aí Abraão fez o quê? Foi lá orar, né? Senhor, mas é justo o Senhor destruir a cidade toda. Se houver 50 justos, aí o Senhor falou assim, se tiver 50 justos eu vou poupar. Senhor, mas se tiver 45? Se tiver 45 eu vou poupar. Senhor, o Senhor me desculpa aí, mas né, deixa eu falar só mais uma coisa. Se tiver 20, se tiver 30, se tiver 10, Senhor, não, se tiver 10 eu vou poupar por amor aos 10. Aí ele parou de orar, Deus parou de responder. Se ele tivesse orado mais, Deus teria, acredito, continuado as respostas. Entende, irmãos? É ousadia. É ousadia, é ser inoportuno muitas vezes, né? Não tem hora para você orar. Que nem o amigo que foi pedir pão à meia-noite. Não tem hora. Então, olha só, pus guardas a Jerusalém nos teus muros, todo dia e toda noite, jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar ao Senhor, não descanseis, nem deis a Deus descanso. Até que? Até que? Você vai orar até que? Grife aí na sua Bíblia, irmãos. Pode grifar, até que? Não vamos abrir mão da oração e nem da resposta. Não vamos, até que? Mas eu estou orando há 1 ano, 2 anos. A palavra fala que é para orar até que. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Deus não falou quantos dias você vai ter que orar. Deus não falou quando Ele vai mandar chuva, quando que Ele vai cumprir a promessa. Então é até que. Temos autorização para desanimar? Para parar no meio do caminho?
até que Deus responda. E aí termina assim, dizendo, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então, a oração por restauração, ela visa glorificar a Deus. Se você está orando por algo que não glorifica a Deus, você precisa pensar, né? Isso glorifica a Deus lá no final, né? Porque a oração, ela aqui foi para a restauração de Jerusalém, que Jerusalém seria colocada para louvor da glória do nome do Senhor. Então, o que você está pedindo glorifica a Deus, né? Porque a oração que glorifica a Deus, ela é aquela que nós devemos fazer, né? Porque ela é a vontade de Deus, é a certeza que nós estamos orando a vontade de Deus. Porque ela glorifica o nome do Senhor. Amém? Irmãos, era só isso que eu tinha para falar, pastor. Não tem mais nada para falar, era só exatamente isso. Era exatamente isso. A oração, irmãos, ela é perseverante, ela é vigilante, como os guardas lá nos muros de Jerusalém. Fique preparado, porque é confronto, é guerra. Os inimigos vêm, a palavra do Senhor nos fala, né? Fique preparado, se prepare, esteja em oração, expectativa de que Deus está te ouvindo, que o socorro virá, assim como Abacuque falou, né? Vou subir na torre de vigia, vou aguardar a resposta de Deus, a sua orientação. Ininterrupta, contínua, de dia e de noite. Lembre a Deus das suas promessas, ore as promessas de Deus. Veja a sua situação, se encaixe na palavra, ore a palavra. Não descanse. Coloque vida na sua oração, na nossa oração. Nós devemos colocar vida na nossa oração, né? A exemplo de Ana. Nem deis a Deus descanso. Lembra sempre do Senhor, suas promessas. Foi Ele que prometeu. A palavra é dele, o sim vem dele, o amém vem dele. Não deis a Deus descanso até que Deus estabeleça Jerusalém, até que Deus responda a sua oração, até que haja restauração, até que Deus faça cumprida a sua promessa. Ele não falou quando, não falou que dia. Cabe a nós orarmos, irmãos, perseverantemente, até que, amém? Ali observando, né, enquanto a Soninha compartilhava conosco, e aí eu marquei aqui na minha tradução, que é um pouquinho diferente da dela, que é a nova versão transformadora. O verso 6, na parte B, ele diz: não descansem vocês que oram ao Senhor. E o verso 7, não deem descanso ao Senhor até que Ele complete a sua obra. E aí, nessa do verso 6, eu me lembrei de Jesus quando Ele diz o quê? Vigiai e orai, para não cair em tentação. Que é exatamente a função que a Soninha estava falando dos vigias, né? Nós somos chamados para vigiar e orar. Nós somos vigias na vida dos nossos irmãos. Quantos de nós acordamos na madrugada para ficar na torre de vigia, enquanto outros descansam? Muitos de nós somos chamados. Aí tem aqueles que falam: mas eu vou virar para o lado, eu quero dormir, não quero vigiar nada não. E aí Deus fica incomodando, fala: não, você não vai dormir não. Aí você fica parecendo um frango assado na cama, né? Fica virando para lá, virando para cá e não consegue dormir. Por quê? Porque não obedece. Deus fala: meu, levanta, você tem que vigiar, é o momento, né? Nós tivemos aí, enquanto alguns vigiavam à noite, adentraram a casa da irmã na semana passada, né? Semana retrasada. E não aconteceu o pior, porque haviam vigias intercedendo e orando. E a palavra diz o quê? Não descansem. Eu acho que eu nunca vi tanto crente cansado de orar como nós temos visto na atualidade. Tudo bem que quando a gente olha, né, a história, sempre tem um problema nas reuniões de oração, porque os irmãos não gostam de orar. O encontro menos frequentado é a reunião de oração.
E é exatamente onde Deus quer colocar a gente, para vigiar e orar. Cansa, né? Falou cansa, dá trabalho, não tem recompensa porque você está orando. Quem está vendo que você está orando? Quando você está no seu quarto lá sozinho, não tem ninguém vendo que você está orando a não ser o Senhor. Toda a igreja, exatamente, é do secreto do quarto que nós alcançamos as grandes vitórias. Mas a gente não quer, e aí Deus começa uma obra em nós, né? Que aí Ele fala aí, ó, não dê descanso ao Senhor até que Ele complete a sua obra. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é o quê? Fiel e justo para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Está difícil? Continua. Deus não acabou a obra que Ele está fazendo na sua vida. Ele está restaurando a imagem de Jesus em você. Quando você olha no espelho, você vê Jesus? Se você não vê, então você tem que se acalmar e continuar trabalhando na sua função. A sua função é orar. E deixa que Deus faz a obra dele na sua vida. Deixa Deus restaurar a imagem e a semelhança de Jesus em você. Até o ponto que você olha no espelho e fala, nossa, é Jesus? Até que alguém olhe para você e diga, você é Jesus? Deus está fazendo algo em cada um de nós. Cabe a nós não atrapalharmos Jesus. Né? Vocês gostam quando eu falo isso, né? Que a gente atrapalha Deus. Deus quer fazer alguma coisa e a gente fica atrapalhando Ele. Porque a gente quer fazer do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma. Aquieta o coração. Confia. Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando na sua casa, na sua família. Espera o tempo necessário dele. Né? A Soninha falou do lembrar. Deus não se esquece. E quando a gente lê na Bíblia, né? Lembrou-se Deus de fulano, lembrou-se Deus de ciclano. Não é que Deus se esqueceu, mas o lembrar ali é a ação de Deus. Deus está agindo de acordo com a sua promessa. Deus está trabalhando, gente. Eu creio nisso. Glória a Deus por isso. Deus é bom. E o tempo todo. Deus é bom. E se lembrar a Deus, né? É continuar orando, né? É continuar orando. Exatamente. Não descansa, continua orando. Está doendo o joelho? Você pode sentar, não tem problema, mas não para de orar. Está com o bumbum doendo de estar sentado? Ajoelha de novo. Lembra do Tiago, que eu falo para vocês sempre aqui? Joelho de camelo, irmão de Jesus? Joelho de camelo por quê? Porque, a vida do cara era oração de joelho. E a esperança de que Deus vai fazer as coisas que Deus prometeu fazer. Amém. Irmãos, amanhã e terça tem o estudo, né, do teclado e violão. Né? Teve uma mudança aí do pessoal do teclado para terça-feira, né? E amanhã tem violão. Sexta-feira vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Nessa última sexta-feira a gente pegou pesado aqui um pouquinho. Por que você tem que conhecer Jesus? Por que é importante você conhecer Jesus? Se você não sabe responder isso, você perdeu a oportunidade na sexta-feira. O que é o pecado? De onde veio? O que ele fez conosco? Aonde ele alcançou? E quais as consequências dele para nós? E o que é a glória de Deus? Né? O que é a glória de Deus? Nós estudamos sexta-feira. O que é a glória de Deus? Se você não sabe, você vem sexta-feira agora que eu vou repetir o que é. Tá bom? Se você acha que a glória de Deus é fumaça, é não sei o quê, vem sexta-feira que a gente vai. Eu vou fazer só um repetecozinho desse pedaço. Eu vou dizer para você o que é a glória de Deus. Agora ela sabe, a netinha do abençoe, agora pequenininha já sabe o que é a glória de Deus. E se você está em dúvida, não sabe, sexta-feira às 20 horas você está convidado para estar aqui e descobrir o que é a glória de Deus. Bateu curiosidade, venha. Sexta-feira, 8 horas da noite. Sexta-feira às 8. Amém? Próximo domingo estaremos aqui novamente, se o Senhor assim nos permitir. Se Ele não voltar antes, né, ou se nos chamar
para a presença dele, nós estaremos aqui no decorrer da semana. Convido você a ficar de pé para orarmos, para encerrar esse momento de celebração. Agradecemos a presença dos irmãos aí conosco novamente. Que Deus abençoe e continue abençoando o ministério, a igreja lá de vocês. E sempre que quiserem, também está aberto aqui, e vira e mexe, nós vamos aparecer por lá também. No próximo sábado nós teremos o sábado de oração. Relógio de oração. Relógio de oração próximo sábado, das 7 até às 6. 6 horas a gente se encontra aqui para fazer uma oração todo mundo junto das 6 às 7. Ok? Aí vão escolhendo aí os seus horários a partir das 7 da manhã. 6 horas todos aqui para encerrarmos o período de oração. Tá bom? Beleza? Se os irmãos quiserem na sexta-feira comparecer aqui no estudo, estão convidados, tá bom? Quer falar alguma coisa, irmão? Alguém quer falar alguma coisa de vocês? Não? Sussa? Beleza. Deus Santo, poderoso e amado, nós agradecemos ao Senhor por esses momentos de celebração. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos aqui para compartilhar da Tua palavra, da comunhão dos santos, para ouvir uma porção da palavra do Senhor falando conosco. E que em nome de Jesus, Senhor, nós não venhamos a sair daqui do jeito que nós entramos. Que nós possamos levar conosco a certeza de que o Senhor é um Deus que ouve e responde às nossas orações. Que no nome santo de Jesus nós não venhamos a dar descanso, Deus, nem à nossa alma e nem ao Senhor, porque o Senhor não se incomoda com as nossas orações. É um prazer para o Senhor ouvir os teus filhos buscarem ao Senhor nas suas limitações, nas suas dúvidas, nos anseios e nas necessidades que nós temos. E o Senhor se alegra, Senhor, quando vê a tua igreja em ação, orando, buscando, intercedendo, Pai. Louvado seja o Senhor pelo teu Santo Espírito que habita em nós, que trata cada coração, que fala conosco de acordo com a forma como cada um pode compreender. Em nome de Jesus nós te agradecemos, que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, com cada um de nós, com as nossas famílias, hoje e no decorrer desta semana e até a volta do Senhor. Assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Só mais uma adendo, terça-feira que eu pulei, tá? Não tem só o teclado, terça-feira tem oração também, às 8 horas. Eu pulei o mais importante, tá? Terça-feira às 8 tem oração. Deus abençoe, queridos.